Bom, o debate aqui promete, até porque nós estamos aqui com Osmi, com Narciso, que foram deputados federais constituintes, né? Trabalharam e formularam essa Constituição que hoje está no centro do debate nacional. Mas eu não tenho o mesmo orgulho... Você sempre deixa clara essa posição, né? O Osmi foi nota 10, a sua... Nota 0. Está sendo muito rigoroso consigo mesmo? Não, mas nota 0 é isso. Tudo que está aqui, ele estava na contramão. Tudo não, quase tudo, okay. Né? Em fatores econômicos, até sociais também. Não, a parte individuais, sociais. Na parte econômica, ele foi tudo contra. É um desastre. Mas no social também. Mas se não tiver divergência, como se produzir um texto que espelha o pluralismo que tem no Brasil? Tem que ter divergência. Muito pluralismo. Claro. Bom. É da discussão que surge a luz da razão. Isso mesmo. E desculpe, e principalmente essa Constituição que nasceu do zero. É bom a gente lembrar sempre que a Constituição tinha dois setores envolvidos na discussão. Que se deveria ser iniciada com um anteprojeto dos notáveis, né? Ou se começariam do zero, mesmo. Ouvindo a sociedade organizada. Aí começou errado. E a opção foi de ouvir a sociedade, nascer do zero e se criar. Mas depois eu ainda volto a esse tema. Bom, eu acho que para a gente começar aqui, tem um fato na ordem do dia, que é essa crise institucional, né, envolvendo o Senado e também o Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de ouvir inicialmente a opinião do doutor Jordão. Como é que o senhor está avaliando esse momento nacional, dessa crise nacional? É diferente nós falarmos em crise institucional, em tensionamento institucional e em falar em não funcionamento das instituições. Eu vejo que no Brasil, a despeito de toda dificuldade, de todo embate, de todo acirramento do debate público, e o debate público é bom, as instituições estão funcionando. O Senado está funcionando, a Câmara está funcionando, o Supremo está funcionando. Isso. Hoje o Supremo se debruça sobre a decisão liminar do ministro Marco Aurélio, que afastou da presidência do Senado o réu Renan Calheiros. A mesa, nós sabemos, isso foi amplamente divulgado, firmou ali uma posição no sentido de aguardar a manifestação do plenário do STF. A liminar foi segunda. Hoje, quarta. O Supremo já está apreciando. Então, as instituições democráticas estão funcionando. Dizer que o Brasil está vivendo a ruína das suas instituições, eu acho um exagero. Ruptura, nada disso. Eu acho um exagero. Do debate se frutificam bons resultados. Sempre foi assim. Veja na história da humanidade. Depois das grandes tensões nos países democráticos, surgem aí reformulações, surgem revisões da lei e das instituições que levam o país um passo adiante na maturidade democrática. Eu vou discordar do senhor, mas ótimo, depois... Doutor Camolês, a sua avaliação aí, fiquem à vontade, Narciso e Osmi. Veja bem, o que eu constato. Compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Essa é a primeira visão que se tem, que todo jurista sabe e reconhece. Então, ao Legislativo não compete guardar a Constituição. Essa é uma matéria específica do Supremo. Pois bem, surgida a divergência, eu particularmente, adoto, pelas próprias razões, o voto do ministro Marco Aurélio. Surgiu uma divergência com o ministro Celso de Mello, que é o decano. Eu fico com o Marco Aurélio. E por quê? Na condição de jurista, eu imagino no primeiro grau, quando qualquer colega do primeiro grau der uma liminar. Desdobramento, né? Qual o desdobramento disso no seio da comunidade? Nós que estamos aqui e lidamos com causas diferentes. No Supremo você tem um patamar de pessoas completamente diferente, com um nível intelectual também diferente, e os próprios réus que vão ali, nesse caso de hoje específico, também diferente. E na comunidade não é assim. Mas o senhor é a favor do Marco Aurélio no sentido do não atendimento ou da posicionamento que ele adotou de afastar o presidente do Senado. Afastar o presidente do Senado. Mas ele se baseia em que lei o Poder Judiciário tem para afastar um membro do Congresso Nacional? Baseado em que lei? Se for analisar uma ação anterior a essa, na qual tinha visto o ministro Toffoli, que já havia uma decisão, ou seja, que quem é réu, que teve uma denúncia recebida no Supremo, não pode
automaticamente estar na linha sucessória. Aí é diferente, Então, é diferente. Mas é aí. E foi justamente aí o voto dele. Eu posso Sim. entrar Não, mas eu queria mais. para responder a pergunta. Fica à vontade. Permite-me dizer, não. O voto do ministro Marco Aurélio foi para afastar o presidente do Senado. Agora Não, eles... afastar não. O presidente do Ele Senado. mantém na condição de senador, mas não preside a mesa. Então, afastar o presidente. Afastou da presidência. Afastou da presidência. Afastou da presidência. Agora, Com base o no próprio fato de Supremo ser- está reconhecendo esse equívoco. Não é equívoco. Acabou de reconhecer. Tá, Acabou de vamos lá. reconhecer. Não Vamos lá. reconheceu, não. Até Vamos lá. porque- Tanto que a votação é divergente. Deixa eu te perguntar só uma sim. coisa para nós alimentarmos o debate aqui com informações mais claras, até para quem está assistindo. Sim. O senador Renan Calheiros, hoje ele é réu. Eu acho que isso aí não há como se contestar. Houve o recebimento da denúncia por 8-3. O fato dele hoje ser réu produz algum efeito jurídico em relação à posição dele no Senado Federal? Produz. O núcleo da decisão do ministro Marco Aurélio, aqui eu não vou falar do afastamento, se cabe, se não cabe, até porque eu não vou comentar o processo, a decisão do colega. Mas o núcleo fundamental é: o senador réu no Supremo Tribunal Federal não pode entrar na linha sucessória da Aí eu presidência da concordo. República. Então, para Aí eu concluir, concordo. essa decisão, mesmo com a divergência instaurada pelo ministro Celso de Mello, ela foi mantida pelo Supremo. O que o Supremo fez? Nós temos aqui uma decisão mais severa, que é afastar o senador do cargo de presidente do Senado. E nós temos aqui uma outra decisão que traz um efeito da condição dele de réu, mas de forma menos gravosa o mantém na presidência da casa, sem, todavia, deixá-lo entrar na linha sucessória da presidência. Dentre várias interpretações possíveis dentro do sistema constitucional, o Supremo, por maioria, vamos destacar isso, que foi por maioria, adotou a posição de que ele não deveria ser afastado da presidência da casa. Uma medida Correto? correta. E deveria, no entanto, não ser considerado na linha sucessória da presidência da República. Sim. Nenhum ministro do Supremo hoje deixou de repudiar o descumprimento da ordem do Não, ministro eu também Marco Aurélio. concordo, tudo bem. Veja bem, pode-se discordar que ele foi excessivo, desproporcional, que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo não poderia afastar um presidente de um poder. Essas críticas são perfeitamente razoáveis. Ótimo. São perfeitamente razoáveis e são admissíveis dentro de um sistema constitucional. Porém, uma decisão judicial, uma vez proferida, ela tem um caminho para sua reversão: o recurso. Aí você perguntou, meu caro, que poder tem o Supremo? O poder otorgado pela Constituição. Guardião da Perceba que a Constituição da República, ela não outorga a nenhum outro poder a revisão de decisão judicial. O sistema constitucional Mas diz me diga, que como fizer, eu decisão vou pegar um judicial exemplo, permita-me. só pode ser revista Mas pelo permita. próprio Poder Judiciário. É o através sistema do de recurso. Permita-me. Não, é o sistema recursal. Em qualquer país Mas democrático é assim. permita-me. O Supremo, ao reconhecer que ele não poderia estar na linha sucessória, ele atendeu ao artigo 86 da Constituição. Que fala do presidente. Que fala do presidente e como Isso, tal. exatamente. No entanto, ele não pode afastar da presidência, nem afastar como afastaram o deputado Eduardo Cunha, por maior crime que ele tenha cometido. Pode. Porque é uma prerrogativa da casa. E eu vou ler a Constituição para o senhor ouvir, que o senhor deve saber, mas eu faço questão que a opinião pública saiba. Leia e eu tenho contra-argumento. Exatamente. Perderá o mandato o deputado ou senador. Perderá o mandato, o deputado ou senador. Eu vou para o que interessa. Item 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sim. Ele não perdeu o mandato. Não é perda do mandato. É afastamento Só da um presidência, minuto, não é só um perda do minuto. mandato. Só um minuto. Nos casos previstos nos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ainda ampla defesa lá dentro do Congresso. Quer dizer, mesmo ele sendo condenado
o parlamentar pode permanecer como parlamentar. Mas ele agora, perdeu um mandato. só para concluir, Então, deixa ela concluir. só para concluir, agora, afastamento, se o senhor me encontrar uma lei que diga que o judiciário, qualquer poder, está autorizado a afastar um congressista, eu rasgo essa Constituição. Veja bem, Não o precisa. dispositivo que o senhor leu, não precisa rasgar a nossa Constituição, ela é tão bonita. Que boa. Nós lutamos tanto por essa Constituição. A Constituição está se referindo à perda do mandato e concordo contigo no sentido de que esses casos de perda do mandato devem ser deliberados pela Casa. Mas nós não estamos falando de perda do mandato. Nós estamos falando de suspensão da presidência de uma casa. O sistema constitucional, ele outorga ao Poder Judiciário a última palavra sobre a interpretação constitucional. A última palavra sobre a Constituição não é do deputado, não é do delegado, é do Poder Judiciário. Mas sem violar Imagine. a Constituição. Mas não viola. Viola, onde é que está dito que pode suspender o Supremo? Olhe na prerrogativa do Supremo. Veja bem, nós Olha a estamos prerrogativa falando, do Supremo. mas veja, nós estamos falando de interpretação da Constituição. A Constituição nem sempre é literal na solução dos casos. Eu vou te dar um exemplo. Me mostra na Constituição onde fala... Onde é que se busca a interpretação? Não, me mostra na Constituição onde fala da possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição fala em casamento entre, Homem na sua e mulher. literalidade, Entre homem e mulher. entre homem e mulher. Mas numa interpretação constitucional. Não é interpretação. Mas claro que é. Legislação que Não. hoje nós estamos aí adotando. interpretação. Agora deixa eu entrar nessa É uma conversa. hein? legislação que Ninguém o Supremo julga. está Vamos dar uma legislando. colher Ninguém de chá julga pro conforme a Narciso. literalidade da lei. Não, está Narciso. legislando o Congresso. Narciso. Eu lhe mostro aqui vários casos. Osmir, Osmir, vamos pôr uma colher de chá o pro programa da Narciso. semana passada foi tão tranquilo que o Osmir não estava presente. Mas bom é assim. O debate tem que ser Isso é intenso, importante, né? Isso é importante. Vamos lá, Ô, Narciso. meu deputado, meu doutor, eu participei da construção dessa Da Constituição, não estou Constituição. defendendo, não. Aliás, foram muito corajosos, porque construir a Constituição naquela época era um desafio E foi feito Colossal. feita na hora errada, não é? Não acho. Foi feito na hora errada, doutor. Todos os países que fizeram suas constituições a partir de movimentos revolucionários, isso aconteceu na Revolução dos Cravos, no franquismo na Itália, e aconteceu no Brasil. A gente faz uma Constituição pensando muito na ditadura. Mas é um momento novo, Narciso. Ela é levada por um sentimento. A minha reclamação sobre a nossa Constituição, o Osmir, que é apaixonado por ela, Isso. eu respeito, mas como o velho Luiz Maranhão dizia, eu contesto. Por isso que me irrita a violação dela. Primeiro, entre artigo, parágrafo, índice, etc., nós temos aqui mais de 1000 dispositivos constitucionais. Prolixa demais. Concordo. Segundo, Analítica demais. Segundo, tem artigo que bate cabeça um com o outro. Artigo que bate cabeça. Vários dispositivos. Agora, a questão que eu quero discutir... São as antinomias, né? O que eu quero discutir aqui é o seguinte. A questão da decisão que foi tomada com relação... que está sendo ainda discutida agora no Supremo Tribunal, o afastamento do senador Renan Calheiro da presidência do Senado e de poder suceder na vacância do presidente da República. Tudo que é feito certo na hora errada acaba dando errado. O que é feito certo na hora errada acaba dando errado. Renan Calheiro só tem mais 7 dias de atividade como presidente do Senado. 7 dias. Porque daqui a 7 dias vem o recesso parlamentar e o Congresso e o Senado só vai reabrir para eleger um novo sucessor. Ele queria acabar com o recesso, né? O réu Renan Calheiros queria não ter recesso, acabar com o recesso para votar as medidas que ele está alinhado com o Temer, né? Sim, mas são medidas necessárias ao país, não tem nada de mais isso. Eu não estou discutindo, é porque ele Então, falou que o Renan sairia eu em 7 passei dias 8 anos lá. e voltaria em fevereiro. Eu estou dizendo que E ele permanentemente não tivemos queria... Mas quebra eu de concluí, recesso. Osmir. Tivemos quebra Então, de o que recesso. acontece é o seguinte. Não estou dizendo que é errado, eu só estou Primeiro, dizendo que ele não teria por só que 7 que dias. porque o ministro Edson Fachin, e essa denúncia
que tornou Renan Calheiros réu, já dormia nas gavetas do Supremo há 9 anos. Por que escolher uma hora tão delicada quanto essa para admitir essa condição? Por que não esperou 8 dias mais? Dizer que é a força das ruas. Depois, o ministro Marco Aurélio, que eu admiro também, eu acho um cara impetuoso, um cara surpreendente, porque acatar uma denúncia nessa hora, um cunho político. É tanto que ela foi uma denúncia partida pelo Partido da Rede de Sustentabilidade. Aí gerou, aí sim, a minha grande preocupação. O senhor disse agora que as instituições estavam funcionando. Sim, estão. Sim. Estão funcionando, mas em absoluto de respeito ao artigo 2º da nossa Constituição. Independência demais para uns e desarmonia com todos. Hoje nós estamos em desarmonia com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, que não entra na briga porque está apequenado. Que não pode tomar partido nem para um lado nem para o outro. Essa é a minha grande preocupação. Doutor Giovanni, eu teria uma pergunta para fazer para ambos. Vamos ouvir o doutor Camolês também. Não, vamos ver o doutor Camolês, pode até que iniciar por ele. Qual é a melhor forma de interpretar a Constituição? Através, bom, primeiro, você vai ter que ver o arcabouço jurídico que foi criado no país, certo? Essa Constituição é de forma recente, evidente. Com a alternância dos ministros do Supremo, muita coisa se acelerou, outros entendimentos. Nós perdemos um grande cientista, Moreira Alves, que saiu dali, que tinha uma linha de muito tempo e uma vanguarda muito forte, era muito respeitado. Com essa assunção dos novos ministros, com novas ideias, novas faculdades, não de onde ele veio, mas uma faculdade diferente, trouxe um porfiar diferente no ramo do direito constitucional. Pois bem, a partir daí vem sendo criado de forma costumeira agora algo mais acelerado. Quer dizer que o senhor acha que cada ministro tem a sua própria interpretação? Pode ter e pode comungar em diversos pontos e podem também divergir em diversos pontos. Os valores de cada um estão inseridos mas na aí, interpretação. Você não pode separar, né? Aí onde eu acho o grande equívoco do Supremo. Mas você onde não eu pode acho trazer grande todos que equívoco. pensam em uma forma só. Não, mas eu acho o seguinte, eu vou lhe ouvir em seguida e vou dizer logo... Sim. Estou muito ansioso para falar. Osmir é positivista, ele tem que separar o objeto. Essa Constituição, como eu disse, foi feita do nada, começou do zero. Cada vírgula que tem aqui dentro, cada vírgula tem a justificativa do constituinte originário. E eu nunca vi nenhum ministro do Supremo fazer consulta às justificativas de cada emenda apresentada aqui dentro. Eles preferem colocar questões hermenêuticas, históricas. É que é os tempos, Eu são os posso tempos. responder agora? Claro, a pergunta foi para vocês veja bem, dois. você tem formação jurídica. Você tem formação jurídica. Uma das primeiras lições que a gente recebe na faculdade de Direito é que a lei não pode ser interpretada apenas literalmente. Uma das primeiras lições, no primeiro ano da faculdade de Direito, é que existem vários tipos de interpretação que se complementam para dar a solução jurídica. Você tem a interpretação sistemática, você tem a interpretação teleológica. Todo esse arcabouço interpretativo, ele tem que ser utilizado. Veja o caso dos Estados Unidos. Sabe quantos artigos tem a Constituição americana? Quantos artigos tem a Constituição? 7 artigos e 21. Pronto. Mas lá é uma federação. Não, real. calma, mas não interessa se é ou não é uma federação. É uma federação. Não. Os estados têm suas Isso é constituições irrelevante. próprias. Não, isso é irrelevante. O que eu estou te falando é o seguinte. cada estado A tem Constituição tem. americana, Tem. ela tem Mas obedece 7 sempre lá. artigos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela interpreta a Constituição a partir dessas emendas e desses artigos São princípios, para né? decidir Pois são uma princípios. série de Claro. questões. Princípio ideológico, né? Os princípios, eles ajudam na interpretação. Se nós ficássemos apegados à literalidade do texto da lei, repito, você não reconheceria efeito jurídico a uma união homoafetiva
Pessoas do mesmo sexo que estão há muitos anos, que constituíram família. Se for para ser interpretada na sua literalidade... Que é o correto. O Estado brasileiro... Não é o correto. Não é o correto. Na minha avaliação... Ó, vou dar outro exemplo. E esse exemplo que você está dando aí, de união... Fundamentalista da Constituição. Você é contra a união? Não sou contra. Mas está Eu sendo. digo o seguinte... O Supremo legislando e não vem me dizer que não legisla. É interpretação. Em virtude do vácuo do Poder Legislativo. Olha aí. Desmoralizado. Aí é que está. Desmoralizado. Um Poder Legislativo desmoralizado. Preenche um O vácuo. Supremo aproveita. Não, ele não está legislando, não. É necessidade. Você acabou se contradizendo. Não. Porque quando existe um vácuo, esse vácuo tem que ser preenchido. Pelo legislador, não pelo judiciário. Não, em nenhum sistema constitucional sério do mundo é assim como A gente você tem está a falando. legislação Doutor Jordano, eleitoral, por exemplo, deixa Narciso, sobre o que o doutor Jordano acabou de dizer aqui, eu vou dizer uma frase aqui de alguém que produziu essa frase há 2.400 anos atrás, Terêncio. Ele diz que a justiça inflexível é frequentemente a maior das injustiças. A justiça inflexível, ela tem... Mas, Isso reforça o que eu falei. é uma homenagem Isso a você. reforça o que eu falei. Agora, vai contra o Osmir. agora, Exato. uma homenagem ao Osmir. O que o Osmir está dizendo, e o senhor falou, a Suprema Corte Americana julga no máximo 100 processos por ano. Verdade. 100. Positivo. Correto. No máximo. O nosso julga 100 mil processos por ano. Isso está errado. Sim, está Está errado. Isso tá errado. Sabe por quê? errado. Porque a nossa Constituição obrigou que até uma briga de vizinho seja motivo de ser levada à Constituição. É um absurdo, né? É um absurdo. Concordo contigo. Esse aqui é um absurdo. Mas vamos para o intervalo. Então vamos para o intervalo. Tá bom, a gente volta já conversando aqui com o doutor Giordano e também o doutor Camolês. Para o próximo bloco aqui, a gente vai também tratar aqui da questão das medidas de abuso de autoridade, essa modificação, o julgamento na madrugada, não julga na madrugada, foi na calada da noite, aproveitou o acidente na Colômbia para esconder tudo, é o que o povo diz. É interessante que a gente está debatendo, discutindo aqui, mas a maneira como as pessoas, de uma maneira geral, estão interpretando essas decisões na política e no Congresso. Hoje todo mundo tem um rádio, até no Seringal. Está escutando o que está acontecendo. Vamos ao intervalo, começar, a gente volta já para o segundo bloco.